Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo evolutivo. Gratidão a Deus por todas as oportunidades que Ele já nos concedeu, que Ele continua nos concedendo ao longo da nossa trajetória. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada, em nome do Cristo nosso Senhor. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. E eu não posso deixar de agradecer, neste momento, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado, e é com alegria, com gratidão a Deus por mais este momento que iniciamos mais estas reflexões em nome do Cristo nosso Senhor. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Então hoje refletiremos com base na questão 275. Questão 275 que se desdobra em 275 letra A. E estamos estudando um novo assunto, as relações além-túmulo. Iniciamos no nosso último encontro estudos acerca deste assunto. Então hoje é o segundo, ou será o segundo estudo acerca das relações além-túmulo. Como acontecem as nossas relações, ou como permanece, se é que permanecem, e como permanecem ou permanecerão as nossas relações após deixarmos este corpo físico. Será que continuamos tendo a mesma importância que nós achávamos que tínhamos quando aqui na Terra? Se fomos detentores de poderes transitórios aqui na Terra, será que ao retornarmos para o mundo espiritual, continuaremos com este poder, colocando este poder entre aspas, continuaremos sendo pessoas importantes ou espíritos importantes, assim como nós julgávamos ser importantes aqui na Terra? Então são estes questionamentos, ou acerca destes assuntos, que estamos refletindo aqui neste capítulo. Se éramos pessoas dada a má vida, será que continuamos no mundo espiritual, né, com nesta mesma situação? Se éramos pessoas com vários vícios, muitos defeitos morais, será que ao deixarmos o corpo físico, será que nós nos tornamos
anjos de uma hora para outra, conforme muitas pessoas acreditam que desencarnou ou morreu no corpo físico, se torna anjo? Então, é acerca destes assuntos que estamos refletindo. Então, a questão 275 foi formulada por Kardec exatamente acerca do poder transitório aqui na Terra. Então, ele questionou da seguinte maneira: o poder e a consideração que uma criatura humana desfrutou sobre a Terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Será que o poder e a consideração que desfrutávamos aqui na Terra, ou desfrutamos por algum tempo aqui na Terra, vai nos garantir um tratamento diferenciado no mundo dos espíritos, ou garantirá um tratamento diferenciado no mundo dos espíritos quando retornarmos para a nossa verdadeira morada? E os espíritos amigos, questionados por Kardec, responderam da seguinte maneira: não, não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Então aqui eles dão a resposta de uma forma categórica que não, este poder e esta consideração que desfrutamos ou que desfrutávamos aqui na Terra não irão garantir automaticamente uma supremacia no mundo dos espíritos. É lógico que se for um espírito já altamente evoluído, ele continuará sim no mundo espiritual. Então, um espírito assim como Jesus e tantos outros missionários que vieram à Terra em nome, sob o comando e a pedido de Jesus, ao retornarem para o mundo espiritual, eles continuaram grandes, não foram diminuídos e não serão diminuídos. Então aqui eles lembram os Salmos, bem como na sequência lembram palavras de Jesus, acerca do poder transitório aqui na Terra, que nós julgamos ser grandes, sendo que na verdade espiritualmente somos pequenos ou estamos pequenos, e aqueles que nós classificamos como sendo pequenos, em verdade espiritualmente são espíritos altamente elevados, em muitas situações muito mais elevados do que aqueles que se julgam grandes. E Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, formulou um outro questionamento, o 275, letra A, da seguinte maneira: como devemos entender esta elevação e esse rebaixamento? Então Kardec quis saber como devemos entender esta elevação e este rebaixamento. Será que isto se aplica, conforme havíamos dito, de uma forma geral? Todos que são ou que forem grandes aqui na Terra serão pequenos no mundo espiritual? Como havíamos dito e lembrado anteriormente, nem sempre isto acontece, mas na maioria das vezes sim. Então Kardec formulou este questionamento sobre de que forma nós devemos entender esta elevação e este rebaixamento. E aí eles responderam da seguinte maneira: primeiro, com um questionamento: não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Sim, nós já sabemos que nós pertencemos a uma diversidade de ordens ou uma diversidade de classes em conformidade e de acordo com o mérito ou com o nosso mérito. A cada um segundo as suas obras, assim nos fala Jesus. Então assim questionaram os espíritos superiores ao iniciarem a resposta deste questionamento: não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo os seus méritos?
Pois bem, continuam eles, pois bem, o maior da terra pode, prestemos atenção no termo que eles utilizam, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos. Então, o maior aqui da terra, aquele mais poderoso aqui da terra, materialmente falando, pode estar na condição de um espírito muito inferior. Então é por isso que eles dizem: o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará ou poderá estar na primeira categoria. Ou seja, aquele servidor poderá estar, espiritualmente falando, na primeira categoria entre os espíritos, e aquele poderoso aqui da terra na última categoria. Compreendes isto? Eles questionam. Hoje nós compreendemos. E aí eles seguem dizendo para encerrar: não disse Jesus, aquele que se humilha será elevado, e quem se humilhar, ou melhor, quem se elevar, será humilhado? Ou seja, o grande, via de regra, poderá estar na condição inferior espiritualmente falando, ou seja, aquele elevado aqui na terra será rebaixado ou poderá ser rebaixado no mundo espiritual, e aquele de condição inferior, aquele humilhado aqui na terra, será elevado no mundo dos espíritos, de acordo e em acordo com a sua condição, com a sua categoria espiritual. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação desta questão 275, agradecendo imensamente a presença, a companhia, a participação de todos os irmãos e irmãs de jornada aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Abraçarmos fraternalmente a nossa irmã Olga Borges, a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, abraçando também fraternalmente o nosso irmão André Luiz Evangelista, que também se fez ou se faz presente aqui neste ambiente, e a todos os irmãos e irmãs de jornada. Então, assim, dando continuidade às nossas reflexões, ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, passamos a Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 20, volume de número 6, da coletânea composta por 20 volumes. Já estamos bem próximo de encerrarmos o 6º volume desta coletânea, e este capítulo número 20, onde Miramês deixou os seus comentários a esta questão 275, tem como título este capítulo: o poder e o espírito, o poder transitório aqui da terra e o espírito. Então Miramês começa estes comentários da seguinte maneira: que o poder que um encarnado exerce na terra não é garantia de que no mundo espiritual, em sua volta, ele conservará sua condição de mando. O poder transitório que um encarnado exerce ou venha a exercer aqui na terra não é nenhuma garantia, nunca foi e nunca será garantia de que no mundo espiritual, quando ele voltar para casa, a nossa verdadeira morada, ele irá conservar a sua condição de mando, o seu poder, a consideração das criaturas, a notoriedade
entre os encarnados pode ser ilusória. A notoriedade aqui na Terra poderá ser, e via de regra, na maioria das vezes, é ilusória, dependendo do modo pelo qual ele comanda seus irmãos. Em muitos casos, os mandatários do mundo, das formas, seja, os mandatários do mundo material, podem ser muito inferiores aos que lhes obedecem no mundo dos espíritos. Então, assim, conforme os espíritos superiores responderam a Kardec e a todos nós, via de regra, é assim que acontece em muitas situações, e temos lições em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de uma rainha francesa, que ela própria, espiritualmente falando, enviou mensagem alertando acerca deste assunto e dizendo que ela, poderosa aqui na Terra, julgava que ao chegar no mundo espiritual, teria uma multidão de espíritos a seu dispor, assim como ela tinha aqui na Terra, e grande foi a sua ilusão, porque quando ela retornou para o mundo espiritual, aquele que era o seu serviçal principal aqui na Terra, estava numa condição muito, muito distante, espiritualmente falando, dela, a quem ela tinha que se dirigir e pedir por clemência o amparo, a proteção, a assistência. Então, assim, via de regra, é o que acontece ou que poderá acontecer conosco, na condição aqui na Terra, na condição de mando, na condição de poder transitório, e ao retornarmos para o mundo espiritual, ser bem diferente. Então, conforme os espíritos amigos responderam e usaram o termo pode, ou seja, nem sempre é assim, porque em muitas situações já aconteceu e poderá estar acontecendo, e com certeza irá acontecer, de espíritos altamente evoluídos, altamente moralizados, estarem aqui na Terra ou estiveram aqui na Terra na condição de mando, com poder transitório também aqui da Terra, mas que ao retornarem para o mundo espiritual continuaram sendo tratados da mesma forma, com a mesma notoriedade, com o mesmo destaque, porque ele já havia construído, amealhado este patrimônio. Então, assim, Miramês diz que essa notoriedade ela poderá ser ilusória, porque nem sempre ela é ilusória. Em muitos casos, os mandatários do mundo das formas podem ser muito inferiores. Os espíritos, acrescenta Miramês, que os espíritos nos dão exemplos disso. Nos próprios livros psicografados, quantas vezes encontramos servos que depois do túmulo passam a assistir por caridade aos que foram seus senhores? Então, assim questiona Miramês, e temos fartamente estas informações, estes exemplos. Também pode ocorrer que senhores na Terra continuem senhores no mundo espiritual, visto que o comando é moral. Então, quando este comando for moral, esta notoriedade, este poder aqui na Terra tiver como base a moralidade, ao retornar para o mundo espiritual, um senhor, conforme aqui ele usa o termo, continuará sendo senhor no mundo espiritual. Então aqui ele diz, também pode ocorrer que senhores na Terra continuem senhores no espaço, visto que o comando é moral, e depois do túmulo permanecem dirigindo os que eram seus comandados, por amor à causa do bem. Isso tudo depende da elevação moral das criaturas. Então isso tudo depende da elevação moral das criaturas.
Os pequenos, continua Miramês, se os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, quando os pequenos assimilam e vivem a mensagem endereçada pelo Cristo, e os grandes líderes têm mais facilidade de errar devido às suas posições. No entanto, atendendo e escutando a voz do Senhor, poderão se elevar muito pelas muitas oportunidades de servir que guardam em suas mãos. Então, aqueles que estão em posição de destaque terão e têm, via de regra, muito mais oportunidades de acertarem, bem como de errarem. E aí Miramês segue dizendo que o espírito elevado é qual o diamante. O espírito elevado é igual a um diamante. Mesmo na lama, não perde o seu brilho. É a mesma pedra preciosa. Então, o espírito elevado, mesmo aqui na terra, misturado entre todos os problemas aqui do mundo, junto a todos os espíritos de todas as categorias, lidando com todos os problemas, todos os defeitos, todas as mazelas aqui do mundo, ele é igual a esse diamante. Ele é este diamante que, mesmo em contato com as mazelas, ele continua sendo uma pedra preciosa, porque ele já foi lapidado, ele já brilha a sua luz. Então, assim, ele alcançou e continuará administrando o seu patrimônio moral. Ele não será rebaixado, porque ele já alcançou este padrão moral. Então, assim, Miramês nos esclarece e acrescenta: o anjo irradia amor mesmo em trabalho nos umbrais. Então, o anjo em missão nos locais mais trevosos, em ambientes que são classificados como umbrais, ele continuará, ou eles continuarão sendo anjos. Eles não serão rebaixados. Então, eles continuarão, mesmo trabalhando nesses locais trevosos, eles continuarão brilhando a sua luz, eles continuarão na condição de anjos, porque eles já conquistaram por esforço próprio esta condição, ou seja, não serão rebaixados. Jesus Cristo exemplifica aqui Miramês que Jesus Cristo desceu ao mundo para acender luzes nos corações e deixou milhares de seus seguidores no sentido de conservarem acesas estas claridades nos corações. A doutrina dos Espíritos, igualmente, foi dada essa missão de reavivar os valores do Evangelho em todas as nações e em todas as criaturas, para que a terra se torne um paraíso onde os espíritos possam colher o seu plantio de paz e de luz. Então aqui Miramês nos lembra de Jesus, que desceu de esferas altamente luminosas, por ser um espírito luminoso, um facho de luz, um foco de luz, mas ele desceu aqui à Terra e continuou sendo um espírito crístico quando retornou para o mundo espiritual, e continua o seu trabalho junto a nós, através dos seus mensageiros de luz, e continua no trabalho de administração, na condição de governador espiritual aqui do orbe terrestre ou do planeta Terra. Jesus convida a todos nós, de todas as classes, para revermos os nossos feitos e, se for preciso, retificarmos as nossas condutas, tendo como base
as condutas de Jesus. Se comandados, procuremos cumprir nossos deveres na pauta das leis. Se estivermos na condição de senhores, não nos esquecermos das nossas obrigações morais e não cairmos nos momentos de fraqueza, inspirados pelo orgulho e pelo egoísmo. Então aqui Miramês nos lembra que Jesus nos convida a todos nós, na condição de senhores, na condição de servidores, a todos nós seguirmos as suas pegadas. Se estivermos na condição de comando, procuremos cumprir os nossos deveres na pauta da lei. Se estivermos na condição de comandados, Se estivermos na condição de comandados, procuremos cumprir nossos deveres na pauta da lei. Se estivermos na condição de comando ou na condição de senhores, não nos esquecermos das nossas obrigações morais e seguirmos adiante, auxiliando constantemente. Todos somos filhos de Deus. Não importa a posição que estejamos ocupando aqui no mundo, se na condição de comandados ou se na condição de comando, se na condição de um grande filósofo, de um grande cientista, ou na condição de um mero servidor em uma função classificada como muito baixa aqui na Terra, de pouca importância aos olhos da sociedade, ou ocupando uma ocupação de muito destaque ou de maior destaque aos olhos da sociedade aqui na Terra, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, perante Deus, somos tratados da mesma forma. Então assim ele nos diz que todos somos filhos de Deus com os mesmos direitos, com os nossos deveres de acordo com o meio onde fomos chamados a servir. Então, onde formos chamados a servir, temos direitos e temos obrigações. Então, assim, cumpramos para com os nossos deveres onde nós nos encontrarmos. Porque, sem sombra de dúvida, de acordo e em conformidade com o meio onde nós nos encontrarmos, onde ou para onde formos convidados servir aqui no mundo, teremos maiores ou menores obrigações, maiores ou menores responsabilidades. Então, assim, Miramês nos lembra que precisamos agir na condição de filhos de Deus, de irmãos que somos. Se a criatura está investida do poder e da riqueza do mundo em prova passageira, para que guardar avaramente o seu ouro? E se amanhã o Senhor chamar a sua alma? O poder do dinheiro deve circular como as águas e o vento, em favor de todos. E aí Miramês segue dizendo: se a criatura humana veio à Terra para ser comandado, em posição difícil como serviçal, não deve se revoltar contra os seus dirigentes. É preciso que se arme de humildade para vencer a prova. Para que ajudar, ou melhor, ajuntar nos celeiros da consciência o ódio, a inveja, a violência, a maldade, se amanhã o Senhor da vida poderá chamar a nossa alma, e com certeza amanhã, num futuro bem próximo, porque o tempo passa tão rápido, todos nós seremos chamados para a prestação de contas perante a nossa consciência. Então, assim, Miramês nos questiona ou elaborou estes questionamentos para refletirmos. Levará
seja, quando formos chamados aqui da vida, levaremos cada um de nós para além túmulo tudo o que ajuntou nesse sentido. O rico deixa no mundo a riqueza e o poder, mas carregará esses fardos de inferioridade por onde ele for. E eles pesam na consciência, fazendo o coração se cansar na arritmia da ignorância. E aí Miramês encerra dizendo: a supremacia que se tem no mundo dos espíritos é aquela enraizada no amor universal, de modo que a caridade ilumine as consciências. Então a supremacia, conforme o questionamento de Kardec, se levaremos esta supremacia, este poder transitório aqui da Terra para o mundo espiritual, e os espíritos amigos responderam a ele e a todos nós que não. Aí Miramês repete que a supremacia que se tem no mundo dos espíritos é aquela enraizada no amor universal. Os pequenos podem ser elevados no mundo dos espíritos e os grandes podem ser rebaixados. Mas lembremos-nos, pode acontecer o contrário. Depende do modo pelo qual o coração oriente a vida. Então aqui Miramês, assim como os espíritos superiores, ao responderem Kardec, usa a terminologia pode. Então os pequenos podem ser elevados no mundo dos espíritos e os grandes rebaixados. Mas lembremos-nos, pode acontecer o contrário. Os pequenos continuarem pequenos e ainda serem rebaixados no mundo dos espíritos, e aquele ou aqueles grande ou grandes aqui da Terra ainda serem elevados no mundo espiritual de conformidade com a sua moralidade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não fiquemos apenas nas reflexões, coloquemos mãos à obra. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve, meus irmãos e irmãs.